Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Quem vos fala, mestre Dinho? Esse canal é um correspondente diretamente para todos os patriotas, da direita e conservador. Somos totalmente contra os terroristas, traficantes e comunistas. Esse tipo de gente que estão juntos com pessoas contra Deus, Pátria, família e liberdade de expressão. Em seguida, vamos assistir o juiz Oscar Aníbal Chapan, homem qualificado, competente, a voz da verdade, valente no bom sentido, com coragem para nos defender contra todos esses ditadores, perseguidores, etc. Hoje, dia 6 de março do ano de 2025. A seguir! Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, justiça privada, na função corregedor-geral na investigação de 196 países que os seus membros, funcionários públicos, se uniram ao narcotráfico, identificado em todo o planeta, já com provas irrefutáveis, onde o distribuidor de drogas no planeta, conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva, ele é curador da Fundação Yasser Arafat, ele é o líder que patrocinou com a USAID o pagamento para o extermínio, a matança lá no show de música eletrônica em Israel. E ele fez o pagamento inicial para o sequestro. Ele estabeleceu todas estas situações no planeta para poder marear, para poder estabelecer pleitos e usurpar, confiscar, estabelecer que ele é o benfeitor da humanidade, quando em realidade ele é um ladrão, filho de um assassino, exterminador. Então, estamos já imediatamente determinando a captura do Luiz Inácio Lula da Silva como narcotraficantes internacionais. Eles são matutos. Matutos são pessoas que vendem toneladas de cocaína. Então, Luiz Inácio Lula da Silva, ou quem ocupa a carcaça desse impostor, desse traidor à pátria, conjuntamente com todos os filhos do Supremo Tribunal Federal, a mídia internacional, a mídia brasileira, todos estão envolvidos, todos serão levados ao cárcere. Todos estão envolvidos. Eles prejudicaram, criaram diáspora em 17 países da América do Sul, da América Central.
E agora eles não estão colocando os relatórios de terremotos que aconteceram e as tsunamis foram processadas. E temos esperando aqui a divulgação. Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, interventor do Tribunal Penal Internacional, com tutela e curatela. Está interdito o Brasil, as Forças Armadas de 123 países na coalizão já tomam posse e vamos imediatamente estabelecer a ordem, já que há desordem. O Senado não se entende, estão todos envolvidos. A Câmara de Deputados não se entende, estão todos envolvidos. Os governadores, os prefeitos, a mídia, todos estão envolvidos. E todos foram identificados com provas irrefutáveis. Então vamos proceder imediatamente. Se trata de um administrador do contrabando de cocaína no planeta. Matuto, o sujeito que vende toneladas. Luiz Inácio Lula da Silva e o seu governo do narcotráfico. Todos traficantes envolvidos. Processem isso imediatamente. A Interpol, a CIA, a DEA, todo mundo já está no Brasil e vamos proceder imediatamente. Isto vai ser uma procura. Vamos trabalhar sábado, domingo. Vamos exterminar com esses filhos da... Porque eles querem matar os brasileiros. Eles querem confiscar as propriedades. O Toffoli já determinou. O Supremo Tribunal Federal já determinou. Então eles querem confiscar todo o capital e as suas propriedades. Sua bicicleta, seu triciclo, o que você tiver no seu nome não lhe pertence. Pertence ao Estado. Deste filho da... Ele tem mercenários. Mercenários. Ele abriu as fronteiras para o narcotráfico, para todos se estabelecerem no Brasil. Nós estamos em guerra. Estamos nas fronteiras, combatendo com tiro e bomba. Vamos pegar este filho. Faltam poucos minutos para localizá-lo. Vivo ou morto? Por favor, viralize isto. E meu Pix de sobrevivência. Meu nome e sobrenome é meu e-mail. oscaranibalchiappano@gmail.com. Mercado Pago. Meu Pix CPF 510 466 44734. Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Já identificamos todos. Agora só tem que fazer a inserção. Maduro e o outro filho lá da Venezuela já estão cercados pelas tropas dos Estados Unidos da América. A qualquer momento vão ser extraditados da Venezuela. Não tem como fugir, seus filhos. Atenção, atenção, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, justiça privada, na função corregedor geral, na investigação de 196 países que a sua membresia, funcionários públicos que ocupam a representatividade na ONU, a representatividade na justiça, em qualquer lugar. Vamos o recado. Atenção, atenção, contra a espionagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, contra a espionagem do SEBIN, ABIN, contra a espionagem de 60 agências de inteligência, contra a espionagem de todo o equipo na investigação da USAID. Temos já a revelação da manipulação das emendas PIX acauteladas no cartório no Supremo Tribunal Federal do ministro Dino. Então vamos lá. O dinheiro das emendas PIX não se encontra já no território nacional da República Federativa do Brasil. Esse dinheiro
Ele foi manipulado, ele está extraviado, ele desapareceu. O que se está investigando através do afastamento do Supremo Tribunal Federal, porque eles estão afastados, é uma quadrilha de ladrões, todos eles, o Supremo Tribunal Federal, ele aplica os recursos, os salários dos funcionários do Supremo Tribunal Federal na Bolsa de Opções, nos prêmios de quanto o dólar vai atingir. Eles manipulam. A mesma coisa que fazia o Collor com o seu assessor, que apareceu morto, né? Ele e a amante. É o mesmo modus operandi. Eles pegam todo o dinheiro dos ministérios e aplicam em opções no mercado externo, no mercado interno. É uma quadrilha. Então, está interditado o Supremo Tribunal Federal na sua área administrativa. Eles manipulam o dinheiro de todo o judiciário em aplicações. Então agora está na vara do ministro Dino, que ele não sabe dizer onde está o dinheiro. Ele simplesmente está fazendo ele está criando uma obstrução a que não venha ninguém querer saber onde está esse dinheiro das emendas PIX, onde está o dinheiro do pagamento dos 39 ministérios aos seus funcionários, porque todos eles vendem a folha para bancos, eles vendem o pagamento de todos os recursos e ganham antecipado, ou seja, chega o dono do banco e pergunta, e aí, você quer quanto para me dar a folha do pagamento para que eu te dê uma propina? Os próprios bancos pagam propina para os ministros, para este desgoverno. Então, todo recurso que o desgoverno do executivo, desse falsário, ele está aplicando os recursos no mercado financeiro. Já fez isso alegando que o dólar ia chegar a 7. O dólar chegou a 9. Então ele agora está manipulando para o dólar chegar de novo a 4. Entendem? E aí ele ganha na aplicação do dinheiro dos 39 ministérios. Toda esta quadrilha já foi identificada. Então, é um problema tributário, um crime tributário federal, porque não há tributarista no Supremo Tribunal Federal. Todos os tributaristas. Então, esteja preso, Dino, por obstrução a querer saber onde se encontra o dinheiro, onde está o dinheiro que desapareceu. 50% que foi otorgado para as emendas sumiu, desapareceu. Por quê? Porque esse dinheiro está aplicado em bancos, nas opções de bolsa. Entenderam? No cassino bancário. Entenderam? Então, o capital, a administração do Supremo Tribunal Federal, que não faz balanço, eles não prestam contas há várias décadas. Tanto também o Tribunal Superior Eleitoral. É um crime de manipulação do dinheiro. E o dinheiro sumiu, desapareceu. Estejam todos presos. Entendeu? Você, Dino, você está botando obstrução. Nós queremos saber onde está o dinheiro do parlamento. Vocês pegaram esse dinheiro, aplicaram no mercado financeiro, esse dinheiro desapareceu. Onde estão esses recursos? Onde foram parar? Você alega que esse dinheiro está cautelado na vara, na tua vara, Dino? No teu cartório do ministério? Hein? É você que está bloqueando porque você está empurrando com essa barriga, não? Estão todos presos, seus filhos da p... E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência, Oscar Aníbal Tiapano,
@gmail.com Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, CPF 510 466 44734, Mercado Pago. O próprio Supremo Tribunal Federal baixou uma determinação que banco nenhum pode confiscar ou entrar em conta bancária de nenhum ministério, de nenhuma razão social, de nenhum cidadão brasileiro. Não podem confiscar salário, não podem tomar imóveis, está tudo parado. Os bancos, então, aparecem um monte de ladrões pelo telefone celular, dizendo e se identificando como agente bancário, dizendo que o banco vai fazer uma devassa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. É um bando de ladrões, tudo pelo GovBR. Entenderam? Então você não paga absolutamente nada. Se você quer pagar a luz, vai até a empresa da luz, faça a impressão de um boleto. Se eles dizem que vão mandar pela internet, você diz para eles, olha, os boletos que eu recebo de vocês são falsificados. Então eu quero que o senhor me dê um boleto agora. Se tem que pagar o papel para o senhor preencher, colocar, imprimir o boleto, aí eu pagar a luz, o gás, o telefone, qualquer pagamento, você vai até a loja que representa esse serviço. Não aceite mais pela internet. Olá Brasil e a todos vocês que estão acompanhando o nosso canal Rota da Notícia. Senhoras e senhores, o Brasil está pegando fogo. A paciência se esgotou e a resposta veio de onde menos se esperava. O alto comando do Exército finalmente rompe o silêncio e reage com força contra os abusos de poder e as denúncias infundadas do ministro Alexandre de Moraes. Aqui no Rota da Notícia você fica por dentro dos bastidores da polícia, sem meias palavras, sem censura. Eu sou Matheus Domingos e este é o canal conservador comprometido com a verdade, os princípios da família e o combate aos abusos desse governo corrupto e das decisões arbitrárias do Supremo Tribunal Federal. Atenção Brasília! O Brasil está em alerta máxima. A capital brasileira está em chamas. O que parecia impossível está acontecendo. Os militares finalmente dando um basta, reagindo às acusações infundadas da PGR. Foram um estopim para uma reação que pode mudar o rumo do nosso país. Fiquem ligados, porque no programa de hoje você vai destrinchar essa reviravolta explosiva e mostrar por que a movimentação pode ser um importante começo para o fim da ditadura da toga. Não esqueça de compartilhar e se inscrever em nosso canal. Finalmente, pessoal, é a notícia que trazemos no dia de hoje. Militares são os primeiros a rebater a denúncia da PGR. A defesa do tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo apresentou no Supremo Tribunal Federal um pedido para que o julgamento do militar ocorra em outra instância da Justiça. Ronald é um dos acusados de integrar uma organização que teria planejado um suposto golpe de Estado no Brasil após o resultado das eleições presidenciais de 2022, no qual o então candidato Lula venceu as eleições que tentava a reeleição e Jair Messias Bolsonaro tentava as reeleições. O que diz a defesa? A defesa do coronel Ronald Araújo sustenta que o STF não detém competência para julgar o caso, já que nenhum dos acusados possui foro por prerrogativa de função. Segundo os advogados, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República através do procurador Paulo Gonet é vaga e inepta, ou seja, ineficaz.
uma vez que não descreve com clareza os fatos e as condutas atribuídas ao militar, dificultando o exercício da defesa. Ronald é acusado pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. Na semana passada, a defesa do coronel do Exército Bernardo Romão Correia Neto foi a primeira a responder ao relator ministro Alexandre de Moraes sobre a denúncia no âmbito da tentativa de golpe de Estado. Na ocasião, a defesa do coronel argumentou que ele não tinha intenção de participar de um golpe de Estado e que fez apenas desabafos. Ao todo, 34 pessoas foram denunciadas pela PGR no caso, incluindo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e ex-ministros de Estado, como também o general Braga Neto e Augusto Heleno. Agora eu quero trazer para vocês o que o ex-deputado, o ex-procurador-geral Delton Dallagnol traz para você a prova que faltava do conluio do STF junto com o governo Lula. Acompanhe. Finja surpresa. O STF decidiu a favor do governo Lula em 9 a cada 10 processos no Supremo, segundo um novo levantamento que eu vou mostrar para você aqui e agora. É a verdadeira lua de mel entre o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula, agora demonstrada, confirmada por dados, por números. Gente, quem poderia imaginar que entre 2023 e 2024, agora, o STF decidiria 90% das ações constitucionais de acordo com o que o governo Lula deseja? Não é mesmo? Quem podia imaginar? Mas e como que foi que o STF decidiu será no governo anterior, no governo Bolsonaro, hein? Será que a gente tem esses dados? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar agora nesse vídeo 3 coisas. Primeiro, esse levantamento inédito comprovando a aliança entre o governo Lula e o Supremo. Em segundo lugar, o que está por trás da quantidade de vitórias de Lula no STF. E terceiro, como que o Supremo agiu em comparação durante o governo anterior, o governo Bolsonaro. Será que teve alguma diferença nos julgamentos? Já vai deixando aí sua opinião para mim aqui nos comentários, eu quero saber o que você acha e lê aqui comigo então essa matéria da Folha de São Paulo. STF decidiu em linha com o governo Lula, adivinhem, em 9 a cada 10 ações constitucionais. Desde o início desse mandato de Lula, o governo Lula registrou decisões em linha com as suas posições e obteve uma sucessão de vitórias no STF, por meio, é claro, da AGU, Advocacia da União. Das 111 ações constitucionais com origem no STF, nas quais a AGU se manifestou e que foram julgados pela Corte em 2023 e 2024, 99 tiveram resultados aderentes ao posicionamento da instituição, ou seja, aquilo que é defendido pelo governo Lula no STF, o que corresponde a 89% do total. Gente, a gente está falando aqui de 99 de 111. Estamos falando ainda das ações constitucionais que são julgadas no Supremo, que são aquelas em que a Corte decide não uma questão individual, de um direito individual, de uma questão patrimonial pequena, não, mas decide aqui se alguma questão legal é constitucional ou não, afetando o país inteiro, afetando políticas públicas e questões muito amplas. Agora vejam que interessante, a taxa de sucesso da AGU, já naquelas outras questões patrimoniais, menores, nos processos em que ela atua defendendo o interesse da União, ou seja, quando está em jogo apenas questões patrimoniais de menor dimensão, mais particulares e concretas, aí a taxa de sucesso da AGU é bem menor. Dá uma olhada aqui, ó. Sob outra ótica, a taxa de sucesso judicial da AGU nos processos em que ela atuou efetivamente como parte defendendo os interesses da União alcançou 74% em um universo de 5.888 decisões no acumulado do período. Em 2024, a razão foi de 76%. No ano anterior, de 72%. Agora vejam o que disse o Bessias, o AGU de Lula, sobre essa taxa de sucesso altíssima de 90% da AGU nas ações constitucionais do STF.
A Folha, o advogado-geral da União, Jorge Messias, ele afirmou que o resultado da atuação do Supremo ao longo de 2024 demonstra o trabalho do órgão na defesa do patrimônio da União e do Estado Democrático de Direito. É mesmo, Messias? Eu acho que esse resultado não é por conta disso não, viu? Bora ver aqui rapidinho uma matéria do Globo, que nos dá o que talvez seja o motivo real do governo Lula ganhar todas no Supremo. Olha aí. Agora, no terceiro mandato de Lula, estabeleceu uma relação de proximidade com uma parte dos ministros, com quem mantém diálogos frequentes. São considerados mais próximos do presidente Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Os dois últimos foram indicados pelo próprio petista. No dia 13 de novembro, por exemplo, quando chegou a notícia de que o homem-bomba Francisco Vanderlei Luiz havia se explodido na Praça dos Três Poderes, Lula jantava no Palácio da Alvorada com Moraes, Gilmar e Zanin. Dino também tinha sido convidado para o encontro, mas cumpria agenda fora de Brasília. Tudo juntinho e misturado. É a famosa reunião para avaliação de cenário, né, Messias? Eu aposto que o Lula não conversou nada, gente, nadinha de política com os ministros do Supremo, né? Tenho certeza que eles só conversaram sobre o Corinthians, sobre o clima em Brasília. E aí, tá chovendo? Será que vai chover? Aquela história, né? Mas calma, você não precisa acreditar em mim a respeito da lua de mel entre Lula e o STF não, viu? Quem tá falando isso são os próprios aliados de Lula no Congresso. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aliados de Lula no Congresso dizem que o presidente fez uma opção por governar com o judiciário e deixou os parlamentares de lado por erros na construção da base de apoio. Gente, é isso aí, pessoal. Um absurdo que está acontecendo. O governo Lula trabalhando em conjunto com o STF. O STF, que deveria ser uma instituição isenta, apartidária, ou seja, sem viés político, está trabalhando junto com o governo de esquerda para, unidos, tentar colocar Bolsonaro na cadeia. E mais, militares realmente agora começam a reagir após prisões indevidas de militares acusados de um suposto golpe de Estado. Alexandre de Moraes não esperava isso. O PT quer caçar Eduardo Bolsonaro por denunciar Moraes nos Estados Unidos. Para o partido, ações do deputado visam a constranger o STF. Preste bem atenção nessa informação e me ajude a compartilhar. O Partido dos Trabalhadores protocolou nesta quinta-feira, dia 27, 2 pedidos de investigação contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL. Para o PT, o parlamentar teria articulado nos Estados Unidos medidas contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e contra o próprio Brasil. As representações feitas separadamente pelo PT têm objetivos distintos, mas convergem na acusação de que o deputado teria cometido crimes e afrontado o Estado Democrático de Direito. A primeira representação foi encaminhada pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O pedido acusa Eduardo de quebra de decoro parlamentar e pede a cassação do mandato do deputado. O documento destaca que ações do parlamentar no exterior têm como finalidade constranger o Poder Judiciário e embaraçar os inquéritos conduzidos pelo STF sobre os atos do 8 de janeiro de 2023, que investigam o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a representação, Eduardo teria viajado 3 vezes aos Estados Unidos desde a posse do presidente norte-americano Trump em janeiro deste ano, para articular com congressistas republicanos a aprovação de um projeto de lei que impediria Moraes de entrar no país. O texto cita que o projeto, chamado no Censores, foi aprovado na Comissão de Justiça da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos no último dia 26 e prevê a deportação de autoridades estrangeiras que tenham violado a liberdade de expressão em referência. Alexandre de Moraes, ele vai ser preso. Ele vai preso. Esse filho da marginal do comando da capital, que lava dinheiro das empresas de ônibus do comando da capital. Ele é um traidor da pátria. Esse filho de uma
porque eu sou juiz igual a ele, eu posso falar, não tem problema nenhum. Então, esse filho de Alexandre de Moraes, ele ocasionou um crime contra a República Federativa do Brasil. Então, este indivíduo, filha da puta, juntamente com o Barroso, eles querem estabelecer ainda aquele feudo que eles, através da OICIP, ou seja, é uma associação de juízes que não são juízes, são advogados que são levantados a juízes do Tribunal Superior Eleitoral para que eles venham extorquir candidatos a deputados federais, vereadores, governadores, senadores, vice-presidente, presidente da República, para tirar dinheiro deles. Alexandre de Moraes comprou uma briga que ele não tem como se safar, porque ele cometeu crime contra a Lei de Segurança Nacional. O Exército Brasileiro já se posicionou e requereu a resposta pela segunda vez, que eles se apropriaram e passaram por cima das Forças Armadas da República Federativa do Brasil. De que forma? Primeiro, quando eles se referirem à Sua Excelência, o representante da Presidência da República Federativa do Brasil, país imaculado, o seu representante, eleito pelo povo, chama-se o senhor, excelentíssimo senhor, Jair Messias Bolsonaro. Então, este senhor, ele tem a proteção do planeta, porque ele responde à República Federativa do Brasil. Então, cada um dos presidentes, ele responde ao seu território. Então vem um escroputa, que trata ele como se ele fosse um marginal ou comum de ir ao bar, tomar uma cachaça ou beber uma cerveja. E o senhor Jair Bolsonaro, ele é um homem simples. Ele trata todo mundo com respeito. E ele também quer ser respeitado. Agora, quando um filho da puta, narcoterrorista, moribundo, que já está caput, que ele é metido a gangster e matador, e a Pikachu e a puta que o pariu, ele, o Toffoli, o Lewandowski, o Fachin, o Luiz Fux, que é do meu tribunal, puta que o pariu, porra, a Weber, sabe, você ia comigo rezar em Brasília, nós levantávamos a mão no simpósio da Sara Nossa Terra, e você estava lá falando com a tua amiguinha, e eu estava lá com vocês duas, e você não parava de falar enquanto eu queria me concentrar na oração, manifestando minha devoção a Deus, porque eu gosto de levantar os braços. Eu fico com os braços levantados, do início do culto até o final, porque ele penetra em mim, ele entra em mim, eu sinto a presença dele, entendeu? E isso me conforta, me deixa feliz. Então, essa mulher, conjuntamente com a Carmen Lúcia, conjuntamente com o Tom, eu conheço todos eles e todos eles me conhecem. Eles querem ver o capeta, mas não querem me ver. Porque eles têm o pintinho amarelinho, vai comer na minha mão. Ouviu, careca? Tu já nasceu. Tu é um pintinho amarelinho. Então, eu estou ciente de que nós precisamos restabelecer o equilíbrio. E de que forma? As Forças Armadas se posicionaram. Como o senhor passou por cima do representante da República Federativa do Brasil? Vocês criaram uma cama. O Alexandre de Moraes criou uma cama de factoides e narrativas de que se o presidente da República tivesse ido à Polícia Federal e tivesse dado qualquer manifestação, a própria presença dele na Polícia Federal constituiria na arguição de que ele cometeu crime. E a delegada estaria autorizada a proferir denúncia contra ele, pela simples presença. Você sempre tem que esperar as atitudes do teu inimigo. Porque como eles não vão pegar, eles já mandaram fazer. Já há um inquérito de que partiu do Supremo, do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, o atentado contra a vida do Bolsonaro. Já foi descoberto.
Já foi descoberto. Agora, as investigações já estão. Dias Toffoli é citado na OEA em relatos sobre desmonte do combate à corrupção. Segundo a ONG Transparência Internacional, decisões de ministro favoráveis ao Odebrecht prejudicam investigações na América Latina. Preste bem atenção nessa informação e me ajude a compartilhar. O gerente de pesquisa da ONG Transparência Internacional, Guilherme Franci, citou o ministro do STF, Dias Toffoli, ao denunciar principalmente o desmonte do combate à corrupção em países da América Latina. Conforme noticiou o jornal Gazeta do Povo, a citação ocorreu durante participação do dirigente em uma audiência nesta segunda-feira, dia 3, na Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA, em Washington, Estados Unidos. Toffoli anula processos da Lava Jato. França usou como exemplo o desmonte da decisão monocrática de Toffoli, que anulou todos os processos e investigações conduzidos pela Operação Lava Jato contra o empresário Marcelo Odebrecht, um dos donos da empresa que aparece entre as principais beneficiárias do esquema de corrupção durante a gestão petista anteriores ao governo Michel Temer. Ao site UOL, diz o jornal, França afirmou que a decisão de Toffoli tem gerado reflexos sistêmicos nos outros países da América Latina. Isso acontece principalmente porque o judiciário brasileiro se recusa a cooperar em investigações de corrupção ao impedir o envio de dados e depoimento no exterior. Daí a nossa decisão de protestar em conjunto de outros países na OEA, disse França ao site nesta quinta-feira, dia 5. Em fevereiro, Toffoli também anulou todos os dados da Operação Lava Jato contra o ex-ministro Antônio Palocci. A decisão envolve ações resultantes na força-tarefa do Ministério Público Federal pelo então juiz Sérgio Moro, que hoje é senador. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. Patriotas de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao canal BR Notícias. O canal que fala a verdade sem medo, sem rabo preso com um sistema corrupto e sempre ao lado da família, da liberdade e do Brasil. Aqui você fica sabendo o que a grande mídia tenta esconder, o que o governo tenta manipular e o que o STF insiste em censurar. E hoje temos uma bomba. Trump mandou o recado. A esquerda foi expulso imediatamente durante o discurso, enquanto no Brasil vivemos tempos sombrios, ministros do STF ultrapassando todos os limites. Nos Estados Unidos, o Congresso aprovou uma punição para juízes que agem contra a Constituição e aos cidadãos americanos. Alexandre de Moraes está em desespero com a decisão e já articula tentar se salvar nos bastidores. O que será que ele teme tanto? Pessoal, e segura essa, mega escândalo envolvendo as urnas eletrônicas no Brasil. 200 mil urnas estão sendo enviadas a ser destruída agora, neste exato momento. O que estão querendo esconder do povo? Por que essa pressa? O que tem por trás dessa história? Vamos expor tudo. A verdade que a grande mídia tenta esconder, você vê aqui no BR Notícias. Se você quer ficar bem informado e não cair em narrativas esquerdistas, já deixe seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Vamos juntos lutar pela liberdade do nosso Brasil. Primeiro eu quero trazer para vocês de um deputado esquerdista que foi expulso em pleno Congresso americano por Donald Trump. E também vamos falar das urnas brasileiras que está dando o que falar, mega escândalo agora, e 200 mil urnas estão sendo enviadas para
serem incineradas, ou seja, descartadas. O que estão escondendo do povo brasileiro? Deputado de esquerda ataca Trump e é expulso, retirado por seguranças no Congresso americano. Durante uma fala do presidente Donald Trump, o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, determinou a retirada do congressista Al Green do plenário, abre aspas. Se o senhor continuar com essas interrupções, solicitaremos que a guarda do Congresso restaure a ordem e proceda com a remoção da Câmara, afirmou Johnson, depois de pedir que Green tomasse assento. Em seguida, o parlamentar democrata gesticulou com sua bengala em direção a Johnson e Trump antes de deixar o local escoltado por seguranças do Congresso. E agora, o mega escândalo envolvendo as urnas brasileiras. TSE inicia destruição de quase 200 mil urnas eletrônicas. O que estão escondendo do povo? Para que essa pressa nessa destruição? O Tribunal Superior Eleitoral deu início à destruição de 195 mil urnas eletrônicas, de modo UE 2009, que atingiram o fim de sua vida útil, estima em cerca de 10 anos ou 6 eleições. O procedimento faz parte do Plano de Logística Sustentável e teve início em agosto do ano passado com a retirada dos primeiros equipamentos. O processo de desmontagem envolve a separação de metais, plásticos e placas eletrônicas que são triturados para garantir a descaracterização dos dispositivos. De acordo com o TSE, cerca de 98% dos materiais são reaproveitados, enquanto o restante segue para aterros sanitários certificados em conformidade com as normas ambientais. O que estão querendo com tudo isso? O que estão escondendo do povo? De uma hora para outra, assim, um descarte de praticamente 200 mil urnas? O Brasil vai saber a verdade e vamos trazer aqui o desfecho de tudo isso. Donald Trump fez um discurso épico e mostrou para o mundo que não está de brincadeira. Mandou recado para Alexandre de Moraes e Lula, que agora estão desesperados. Hoje, o assunto em 90% da imprensa internacional é apenas o discurso de 1 hora e 40 minutos que o Donald Trump fez ontem no Congresso. Isso é uma coisa rotineira. Todos os anos, o presidente dos Estados Unidos vai até o Congresso para fazer um discurso onde fala dos seus projetos, dos planos e das realizações do ano anterior. Nesse caso, como é o primeiro ano do segundo mandato do Donald Trump, não teve muita coisa para falar do ano anterior, então ele falou apenas das decisões e o que ele pretende fazer. Ele fez um resumo desses primeiros 43 dias. Gente, na hora que ele falou isso, eu até assustei. Foi tanta coisa que aconteceu que quando ele falou que foram apenas 43 dias, eu olhei no calendário para verificar. E realmente, 43 dias desde que Donald Trump assumiu como presidente dos Estados Unidos. Assim, é impressionante. Vamos lá. Nesses 43 dias, ele fez mais dos Estados Unidos do que 4 anos do governo Biden. E aí ele começa a descrever as decisões. Eu vou te falar, a esquerda está, assim, arrasada. Ele falou com o público, não com os deputados. Ele escolheu uma abordagem diferente. Ao invés de falar de números e estatísticas para os parlamentares que estavam ali, ele preferiu falar com o povo americano, porque ele sabia que esse discurso ia ser televisionado e era um momento para ele poder falar com todos os americanos. E ele disse o seguinte, vamos lá, as fronteiras estão fechadas, o número de tentativas de entrada ilegal, nos Estados Unidos caiu para níveis recordes, isso é para acabar com a entrada de drogas e criminosos. Dentre as pessoas que entram sempre muita droga e muitos criminosos. Vou preparar uma estatística aqui para mostrar para você agora, que você vai chocar. Vamos lá. Fim da cultura woke no governo americano. Então, basicamente, aqui ele fala que universidades que fizerem doutrinação ou que colocarem homens para competir nos esportes femininos,
elas vão perder todo o fundo federal. E isso elas não conseguem existir. Tanto as escolas quanto as universidades estão agora proibidas, né? É uma medida para proteger as mulheres. Então, não vai ter mais homem que se identifica como mulher competindo com mulheres, que estava acabando com o atletismo feminino e o esporte feminino. Todas as facções criminosas e traficantes de drogas serão considerados terroristas. O que isso implica? Existe uma legislação diferente para se combater terrorismo nos Estados Unidos. Então, essas pessoas já podem ser presas a qualquer momento, não precisa de mandado de prisão para entrar na casa de traficante. Eles são mandados para Guantánamo Bay, podem ser devolvidos para os seus países imediatamente, porque na maioria são imigrantes. Basicamente, isso acaba com a estrutura do crime organizado nos Estados Unidos. É como se aqui, de repente, o MST, o MTST, Comando Vermelho e PCC forem considerados como terroristas e essas pessoas podem ser presas a qualquer momento. Sim, a esquerda está revoltada com isso. Vamos lá, defesa das mulheres, né? Ele colocou aqui a defesa das mulheres, acabar com esse negócio de aborto e impedir que homens entrem em esportes femininos. O que ele percebeu? Os Estados Unidos, quando importam de determinados países, cobram uma tarifa muito menor de importação do que esse mesmo país cobra quando um produto americano é enviado para lá. Então ele vai inventar uma coisa que é reciprocidade tarifária. Qualquer tarifa que um país impor contra os produtos americanos, ele vai impor a mesma tarifa contra esses países. E o Brasil, por exemplo, vai sofrer com isso. Né? Eles cobram 3%, a gente cobra 3%, eles cobram 3% daqui para lá, a gente cobra 10% de lá para cá. Vai aumentar. E a outra coisa, China vai ser 10%, Canadá 25% e México 25%. Se realmente for 25% a partir do dia 2 de abril, ele disse, vai acabar com a economia desses dois países. Essa que eu adorei. Para toda e qualquer pessoa que tirar a vida de um policial, pena de morte é obrigatório. Tirou a vida de policial nos Estados Unidos, agora é pena de morte. Cara, povo, eu vibrei com essa daqui, vibrei. Liberdade de expressão. Acabou essa palhaçada de tentar censurar a população. As pessoas vão poder ter direito de falar o que elas pensam, de dar as suas opiniões, sem nenhuma perseguição, absolutamente zero. E ele vai garantir que as redes sociais, né, que as big techs, estejam protegidas. Porque elas, né, para garantir essa liberdade de expressão, elas têm que ter uma proteção jurídica, legal, e ele vai garantir que isso aconteça. Então, e outra coisa, ele vai dissolver o Deep State. Deep State, o que é isso? São pessoas não eleitas que acham que são donas do país, tipo Alexandre de Moraes. Quando eu falar Deep State ou sistema, imagine um monte de minis Alexandres de Moraes espalhados em todas as áreas do governo. Essas pessoas serão demitidas, ele vai descobrir onde estão cada uma delas e acabar com o uso da máquina pública e do judiciário para perseguição política. E ele fala no momento que até ele, né, foi perseguido politicamente, isso vai acabar nos Estados Unidos também. Vai resgatar o canal do Panamá, que foi construído, financiado pelos Estados Unidos, mas hoje tem parcerias com a China que acabam prejudicando o comércio americano. Então ele vai lá e vai pegar de volta o canal do Panamá que eles haviam cedido para o Panamá. E ele começou a citar os exemplos de desperdício do dinheiro público através dessas agências internacionais. É ridículo, gente. Dinheiro enviado para fazer teatro do Vila Sésame no Afeganistão, para fazer mudança de sexo em Bahrein. Bahrein não, como é que é o nome? Birma. É uma coisa completamente sem noção. Dando autoridade para o Elon Musk através do DOGE, né, que é o Departamento de Gastos lá, Eficiência, acabar com tudo isso e resgatar esse dinheiro, e esse dinheiro vai ser usado de volta nos Estados Unidos. Isso aí também é outra coisa que os conservadores vibraram. Bom, ele falou por 1 hora e 40 minutos. E uma coisa que ele fez lá que chamou a atenção foi quando ele mostrou familiares que tiveram, pessoas que tiveram familiares vítimas desses imigrantes ilegais. Ali ele deu uma paulada na esquerda. Ali foi a paulada. Outra coisa que chamou a atenção é que depois do discurso dele foi feita uma pesquisa para ver o que as pessoas achavam do discurso. E olha a resposta do pessoal. Vamos lá. O que as pessoas acharam? A CBS que fez, tá? Então vamos lá. 68% acharam esperançosos. É isso aí, pessoal. 68% da população americana está esperançosa com Donald Trump. No Brasil, Moraes está desesperado. Eu tenho uma fofoca para te contar. Vem para cá que eu vou te contar. Algum tempo atrás aqui, nesse canal, eu disse para você que tinha que cobrar das autoridades portuguesas
de onde que os juízes brasileiros, né, estavam tirando dinheiro para investir aqui em Portugal. Investir, né, em faculdade, em casa, em imóveis. Pois então, não é que deu certo? A autoridade de Portugal deu 90 dias para o Gilmar se explicar de onde que ele está tirando dinheiro para investir aqui em Portugal. E lá dos Estados Unidos está vindo aquela lei, a Magnitsky, que o Alexandre, né, vai se enquadrar nela, não só o Alexandre, o Gunê também vai se encaixar, que vão perder todo o dinheiro. Inclusive, já tem pessoal no Brasil de olho no dinheiro deles. Então não adianta nada. Se eles lhe tiraram o dinheiro de algum lugar que estava escondido e botou no Brasil, esquece. Vão ficar tudo sem. Aí eu te digo, não vale a pena cobrar? Não vale a pena a gente bater a boca? Vale sim. Vamos ver esse povo aí tudo, não tendo para onde correr. O ministro Cristiano Zanin tem um problema gigantesco na sua frente para julgar Bolsonaro na ação penal da suposta trama golpista. E só tem uma solução para ele resolver esse problemão. A Folha de São Paulo acabou de publicar, gente, uma matéria incendiária que coloca o ministro Cristiano Zanin nas cordas e expõe todos os problemas gigantescos que o Zanin vai ter na hora dele julgar Bolsonaro nesse ano pela trama do golpe. E você não vai acreditar na sinuca de bico que o Zanin se meteu depois de ele dizer que ele tá sim apto para julgar Bolsonaro e que não seria um juiz suspeito. Deixa eu fazer um parênteses. Ele é sim suspeito, impedido, escancaradamente. Eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando isso, que eu vou deixar para vocês na tela aqui e também na descrição para você assistir no final. Zanin, agora então, segura o rojão, porque a coisa não vai ficar fácil para você. E você que está aqui comigo, fica aqui para você entender essa história. E lá no final eu vou te contar qual que é a única saída que o Zanin tem nesse caso. E eu já vou te dando um spoiler. É uma saída aí dolorosa para quem quer ferrar o Bolsonaro, vai ser muito doloroso, viu? Então lê aqui comigo a matéria da Folha de São Paulo, acompanhe na tela. Zanin encara em caso Bolsonaro no STF métodos que ele criticou na Lava Jato. Já vai ver se é verdade isso aí de métodos da Lava Jato. Sabem que eu não gosto dessa história, né? Vamos lá. Atual presidente da primeira turma do STF, que vai analisar a denúncia e julgar o presidente Bolsonaro, o ministro Cristiano Zanin foi um crítico recorrente da pressa e das circunstâncias em que foram conduzidas as ações que condenaram o presidente Lula na Operação Lava Jato. Pressa? Já vou mostrar para vocês, mas vamos seguir aqui. No Supremo, a previsão também é de julgar Bolsonaro de forma acelerada, com conclusão ainda nesse ano, sob a justificativa de evitar uma possível contaminação do caso no ano das eleições presidenciais de 2026. Advogados de defesa já manifestaram a intenção de questionar prazos e os métodos adotados na tramitação do caso. Vamos colocar os pingos nos is. O julgamento de Bolsonaro no Supremo vai ser uma fonte eterna e inesgotável de constrangimentos para o Zanin, mas não por conta de métodos da Lava Jato, que agora estariam também sendo aplicados contra Bolsonaro. Não, gente. Não. É porque o que está acontecendo agora é muito, 1000 vezes pior. Não tem comparação alguma com o que aconteceu na Lava Jato. A gente tem aí todas as peças de defesa que o Zanin fez em relação ao Lula, quando ele era advogado, para provar isso. Quando o julgamento contra o Bolsonaro acontecer, a gente vai ter à nossa disposição literalmente milhares de peças de defesa e recursos do Zanin para comparar com o que está acontecendo agora. E a conclusão vai ser inequívoca. Não vai ter dúvida sobre o que aconteceu. Os abusos contra o Bolsonaro, eles são reais. Não tem semelhança nenhuma com o que aconteceu na Lava Jato, porque lá na Lava Jato nós seguimos a lei. E aqui agora, Moraes está violando a lei para punir Bolsonaro, custe o que custar. Para começar, gente, na Lava Jato nunca houve essa ideia ou admissão pública de uma ideia de que, seja pelos procuradores, seja pelos juízes da operação, de que se queria condenar Lula antes das eleições. Nunca teve nada disso. Para não contaminar o processo eleitoral. Não, baboseira. Isso simplesmente jamais aconteceu, porque a gente não estava atuando nem pensando em condenar, mas sim pensando em dar um julgamento justo, e a gente não estava atuando pensando nas eleições, mas sim na aplicação da lei. Enquanto hoje os ministros do STF admitem claramente, livremente, que eles querem condenar Bolsonaro e querem fazer isso antes das eleições. Como eu já mostrei aqui no canal, também vou deixar o vídeo na tela, no fim, e também na descrição para você ver depois. E bora seguir aqui, gente. E eu já vou te mostrar que baboseirada é essa de que no caso Lava Jato se teria acelerado o caso Lula. Isso é mentira, já vou mostrar. Olha aí.
Quando o julgamento do recurso de Lula no caso do triplex foi marcado pelo TRF4, Zanin divulgou uma nota na qual fazia uma série de críticas e dizia esperar, em forma de provocação, que a explicação para essa tramitação recorde seja a facilidade de constatar a nulidade do processo e a inocência de Lula. Só que era simplesmente mentira, uma imensa mentira de que a tramitação do caso Lula ocorresse em tempo recorde. E vocês sabem que eu sempre gosto aqui de mostrar as provas para vocês, né? Então olha aqui comigo esse levantamento feito pelo Ministério Público Federal que demonstra claramente que o caso Lula demorou mais do que a média. Olha aí na tela. Vocês veem aí essas barras e cada barra corresponde ao tempo de duração de um processo na Lava Jato até a condenação. E os casos em amarelo correspondem às ações do triplex e à ação do caso do sítio de Atibaia. A menor aqui é do triplex, a maior é do sítio de Atibaia. A primeira linha horizontal amarela, essa aqui que vocês estão vendo, está escrito aqui do lado aqui média, indicando a média de duração dos processos, o tempo médio de duração. E você vê claramente que não teve nada de tempo recorde no julgamento do Lula. Foi o contrário. Ambos os casos aqui duraram mais do que a média. Aliás, o caso do sítio durou bem mais, o dobro do que a média. Pois é, Zanin. E no caso Bolsonaro? Lula demorou mais de 1 ano para ser julgado e condenado em primeira e segunda instâncias, mas Bolsonaro vai ser julgado e condenado no Supremo, onde tudo demora muito mais do que na primeira instância, mas em cerca de 6 meses, o que é absurdamente célere, algo praticamente inédito na história do Supremo. Só se vai se comparar talvez ao caso do Daniel Silveira, que é outro caso que foge do padrão que eles queriam colocar, amassar, colocar a mão do Estado todo o peso sobre o Daniel Silveira porque ele ousou atacar os ministros do Supremo. O julgamento do mensalão, gente, durou mais de 7 anos para acontecer e ser finalizado. Como que você vai explicar isso, ministro Zanin? Se você também, que está aqui, concorda comigo que Zanin está nas cordas com essa situação, vamos curtir no vídeo, curta aí para mais gente saber disso, para você receber mais informações desse tipo e vamos aqui para o próximo problema que o Zanin vai enfrentar. Acompanha aí. Mesmo antes de os processos de Lula chegarem ao tribunal, Zanin já contestava os métodos da força-tarefa do Ministério Público Federal e de magistrados. Ele dizia que os julgamentos tramitavam em um foro indevido à 13ª Vara Federal de Curitiba, à época comandada por Moro, que depois se tornou ministro de Bolsonaro e atualmente é senador pelo Paraná. Em uma das tentativas de anular os processos de Lula, Zanin justificou que se mostra percebido e conhecido pela sociedade em geral que Lula e Moro eram vistos como 2 inimigos, 2 irreconciliáveis pelos polos que se repelem. Isso está comprovado, apenas a título de exemplo, pela cobertura feita por grandes e noticiosas revistas do país. Gente, se existia uma suposta animosidade, agora é 1000 vezes pior. 1000 vezes pior. Ninguém denunciado na trama golpista tem foro privilegiado, mas serão todos julgados pelo Supremo, ou seja, o tribunal não tem competência. Isso aqui é uma nulidade óbvia. E então, que dizer da animosidade pública entre Moraes e Bolsonaro, que a imprensa faz questão de destacar todos os dias? Aliás, nem mesmo Moraes esconde que é o inimigo número 1 de Bolsonaro. A hostilidade e a agressividade dele com o Bolsonaro e a defesa dele pinga, escorre das páginas das decisões do Moraes. Isso sem falar no fato de que Moraes é vítima do suposto plano de assassinato da trama golpista, o que torna evidente sua parcialidade e seu impedimento para julgar o caso. Como que Zanin vai apoiar isso? Como ele vai ser contraditório? Como que ele vai ser 2 Zanins? Olha, gente, a saída para o Zanin aqui é uma só. Ele se declarar impedido ou suspeito de julgar o caso Bolsonaro e ele pedir para sair. É a única saída. Se Zanin não fizer isso, ele vai criar um constrangimento eterno para ele. Porque tudo que ele fizer escrever no julgamento de Bolsonaro vai ser comparado e escrutinado com o que ele escreveu antes em defesa do Lula. E aí vai ficar tão óbvio, tão flagrante o duplo padrão, a hipocrisia, a falta real de compromisso com os princípios e com o devido processo legal, que isso vai ser uma mancha impossível de limpar. Mas é mais até do que isso. As nulidades que o Supremo está praticando agora ficam, mas a composição do Supremo muda. Os ventos políticos mudam. Quem está no poder muda e o chicote muda de mãos. O tempo é o senhor da razão e daqui a alguns anos, talvez até 2026, a situação mude drasticamente a ponto de o próprio STF ter que voltar atrás em todos os seus abusos e ilegalidades. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar.
confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Se não fosse meu Jesus, que seria de mim? Pois a força do mal não teria mais fim. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Ele tanto me amou, oh que graça singular. Pois ferido foi na cruz, a fim de me salvar. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Em Jesus posso confiar, sua lei observar, sempre pronto a atentar ao que Jesus mandar. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Meu Jesus é tudo para mim, por confiar em seu imenso amor. Vou dizer a todo mundo enfim, Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Eu tenho a certeza que a volta do Senhor, pelo teu imenso amor, eu sei que irei morar no meu eterno lar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, o meu nome a chamar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Teu Jesus está chamando, e quem pertence ao mundo, sem esperança vão chorando. Ele é o Senhor da ceifa, que está a me amparar, nele vou me alegrar.
trombetas vão soando, o meu nome a chamar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Breves são os trabalhos, meu Jesus está chamando, vou das bênçãos desfrutar. É o Senhor da ceifa que está a me parar, nele vou me alegrar. Eu tenho a certeza que a volta do Senhor, pelo teu imenso amor, e quando acontecer, eu sei que irei morar no meu eterno lar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, o meu nome a chamar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro, fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Na verdade, o que eu enfrentei, quando tudo parecia chegado ao fim, com o Senhor Jesus eu encontrei, e Ele estendeu sua mão para mim. Te busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro, fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. O mundo é belo e farto de ilusão, abrigo e paz no coração, só com Jesus tenho um motivo de explicar minha emoção. Maravilhoso é pertencer a Jesus. Te busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro, fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro, fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Sou um justo justificado em Jesus, sendo a razão do grande livramento.
pensamento. Feliz estou, me alegro em sua luz, com a certeza que em meu pensamento está. Te busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Mas o Senhor é o meu Pai celestial, sendo o único grande legislador, que pode salvar e destruir todo o mal, com o fogo santo do Consolador. Te busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Mas o Senhor é o meu Pai celestial, sendo o único grande legislador, que pode salvar e destruir todo o mal, com o fogo santo do Consolador. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Muito obrigado, Mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical.